Amém, queridos. Hoje vamos abordar a questão dos pecados na sexualidade. Amém? O pessoal pediu lá para falar a respeito de alguns temas, né, sobre sexo e de modo geral assim, daí já vou tratar sobre tudo isso numa mesma live. Amém? Então assim, tem se levantado afirmações acerca do sexo de modo geral, né? Dentre eles as questões do sexo antes do casamento, né? Que envolve a questão da fornicação. E aí a gente também, dentro dessas questões que envolvem, por exemplo, o sexo antes do casamento, né? Pela própria experiência de ter presenciado, né? Afirmações vindas de pastores, de líderes, de jovens, de modo geral, fazendo alguns tipos de afirmações assim bem digamos assim, levianas, né, nesse aspecto, e de forma irresponsável, fazendo algumas afirmações do tipo assim, a Bíblia não fala nada a respeito disso, né? A Bíblia não fala nada sobre sexo antes do casamento, não tem nada na Bíblia que fala sobre isso, né? Eu já vi realmente um pastor de uma igreja aí, não vou citar o nome dela, né, que foi para a internet na época lá e falou, fez uma live toda lá falando que biblicamente falando, se um namorado, né, ele se deita com a sua namorada, diante de Deus eles já estão casados, né? Então não estão em pecado. Por quê? Porque diante de Deus já estão casados. Então, Paulo ele fala, né, que o homem quando se deita com uma prostituta, né, ele se torna uma só carne com ela, né? Então, falando dessa questão do casamento, então usando esse texto para afirmar esse tipo de coisa, né? Então, sei lá, né? Já vimos, né? Já vi, inclusive, pessoas assim que estão no processo de namoro, né, fazer esse tipo de afirmação, tanto o cara quanto a menina, né? Às vezes falam assim, mas a gente, diante de Deus, a gente já está casado, né? Porque não existe namoro, né? Já é casamento, né? Daí acaba o namoro, daí não é mais casado, né? A gente era casado diante de Deus, então, se está casado, não pode acabar o relacionamento, não pode acabar o namoro, né? Tem que ficar, então, supostamente casado pro resto da vida, né? Ou então, né? Sexo é amor, né? Então Deus é amor, então pessoas estão fazendo amor, então de certa forma eles estão obedecendo, né, a questão do amar uns aos outros, né? Inclusive tem uma seita chamada Meninos de Deus, né? Aqui no Brasil é chamado de Meninos de Deus, lá nos Estados Unidos eu não lembro, eu não lembro como é que é o nome chamado lá, nem sei se é esse nome que ainda utiliza, né? Talvez tenha até mudado isso já, onde uma das formas da pregação do evangelho, da doutrina deles, era por meio da relação sexual, né? Era por meio da relação sexual. Inclusive, logo no começo da Gólgota, assim, foram alguns jovens dessa denominação, dessa seita, né? Foram lá uns 3, 4 jovens lá, né? E todos sedutores, assim, né? Uns jovens bonitos, inclusive, que começaram a andar lá, querer, né? Tá meio que junto da galera, né? Daí, quando eu vi que eles eram dessa seita, Meninos de Deus, né? Eu chamei lá todo mundo e adverti, olha, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso, né? Então é um perigo, vocês ficam ligados aí. E era bem isso, tá certo? Então, assim, tem essa questão, né? De também sexo, né? Se é feito por duas pessoas que se amam, não é pecado, tá tudo certo, tudo liberado. Né? Então você vai ver aí alguns gurus aí liberais, né, pastores liberais, que vão realmente assinar embaixo, né? Falando, não, é isso mesmo, tal, né? Vai falar mal da igreja, que a igreja é legalista, que a igreja não aceita, né? Que a igreja fica castrando os desejos sexuais das pessoas, né? Então vai utilizar essa questão da sexualidade com esses olhos, tá certo? Bem liberais assim, né? Então, assim, uma outra situação que eu presenciei, que eu vivenciei no ministério, foi na época do Orkut, onde a gente estava lá, tinha várias comunidades, né, tal, e um cara me mandou lá, ô Pipe, dá uma olhada nisso, tal, e era um texto de um cara dentro da comunidade do Oficina G3,
né, não sei quantos mil membros lá, né, 300 mil membros, eu acho que tinha a comunidade na época, essa comunidade, e um cara lá publicou um texto lá dentro, lá, né, um cristão, né, publicou um texto lá dentro falando essa questão do sexo nos casamentos, né, falando que não tinha base bíblica nenhuma, né, para condenar e tudo mais. E assim, o que foi mais assustador, assim, que as pessoas que tentavam responder ele não tinham nenhum argumento bíblico plausível, assim, sabe, para confrontar o texto dele, né? E ele trouxe lá vários textos, né? Um deles, inclusive, tinha essas bases, né, de Paulo lá, dizendo a questão do homem quando se deita com a prostituta, né? Então tá bom, já. Aí tal, daí na época lá eu elaborei uma resposta para o cara e fui lá, né? Porque até então todo mundo lá falando um monte de coisa e o assunto não acabava, né? E muita gente concordando com o cara, é verdade, isso é verdade, não tem mesmo tal. E aí eu peguei e fui lá, fiz um texto, né? Que inclusive muito do que eu vou tratar hoje aqui, né? Eu utilizei lá para refutar os argumentos do cara. E publiquei lá e dito e feito, né, cara? No que eu publiquei lá, calou a conversa, acabou a conversa ali, porque o cara não tinha como ele refutar a própria Bíblia, né? E ali, então, encerrou lá o assunto, né, graças a Deus, e aí as pessoas que estavam ali finalmente tiveram uma base bíblica sólida para responder esse tipo de coisa, né? Então, isso faz muitos anos, foi na época do Orkut, nem sei quantos anos já faz isso, tá certo? Então, assim, o que eu vou tratar hoje, ele visa três coisas. Primeiro, mostrar o equívoco em que se encontram os que pensam não se tratar de pecado, né? Essa questão do sexo antes do casamento, o sexo fora do casamento também, né? O adultério, e outras questões também dentro do próprio casamento, né? Que às vezes o pecado, o sexo, a questão do pecado na sexualidade pode não estar envolvendo somente a pessoa solteira ou necessariamente situações de adultério, coisa desse tipo, né? Há coisas dentro do casamento também que a gente tem que entender e olhar com alguns olhos cuidadosos, tá certo? Porque há muito liberalismo também dentro do casamento que também tem que se tomar alguns cuidados, né? A segunda coisa, então, é dar base bíblica para que todos saibam, né, responder quanto à questão da imoralidade sexual, né, com relação a essas questões do pecado na sexualidade. E a outra coisa também, dar a vocês também um pouco de ferramenta para defender, né, se defender desse liberalismo, né, para vocês entenderem, não, realmente é bíblico, né, e essa conversa aí de você ouvir o que os liberais falam, né, os liberais teológicos falam, e ir atrás disso é muito perigoso. Né? Geralmente, teólogo liberal ele vai ser bem em cima do muro, assim, sabe? Ele não vai se posicionar. Né? Ele vai falar, não, ele vai falar assim, tudo contra, né? Contra a doutrina, né? Qualquer tipo de conservadorismo, coisa, né? No sentido assim, daquela família tradicional, né? Sexualidade tradicional, o cara vai se voltar contra tudo isso e vai de alguma forma assim, né, nunca se posicionar de modo concreto, né, e dizer realmente o que é pecado ou não, e muitas vezes do contrário vai até meio que favorecer dizendo que não é pecado, ok? Então assim, olhando lá para a questão da lei, né, lá no Antigo Testamento, lá em Deuteronômio no capítulo 22, a partir do versículo 13 até o versículo 21, diz assim: se um homem casar-se e depois deitar-se com a mulher, rejeitá-la e falar mal dela e difamá-la, dizendo, casei-me com esta mulher, mas quando me cheguei a ela, descobri que não era virgem. Então nós estamos tratando dentro de um contexto onde as questões de virgindade, né, era uma coisa comum, era padrão. Tá certo? Não é como os dias de hoje, onde a gente encontra exceções, né? São poucos, né, os jovens, mesmo crentes, que conseguem entrar dentro de um casamento, né, virgem, tá certo? Então, geralmente, antes, ou por outros relacionamentos, ou por esse relacionamento, né, que culminou num casamento, acabam, né, antecipando as coisas, né, fazendo o tal o suposto test drive, né, e acabam não casando, né, realmente virgens, né, acabam
cometendo aquilo que a gente chama de fornicação, que é o sexo fora do casamento, tá certo? Inclusive, né, infelizmente, a gente, né, tivemos que lidar com uma situação, né, na questão pastoral, de uma pessoa que discipulava uma menina tal, e a discipuladora perguntou para ela se eles tinham já transado, né? E ela respondeu que não, né? Que não tinham transado ainda, né? Que não, né? Que os dois eram crentes, né? Que estavam segurando, né? Se guardando, tal, para o casamento, tal. E a discipuladora falou assim para ela, assim, mas como é que você sabe que ele é bom de cama, né? Então, assim, propondo que eles tinham que de alguma forma fazer o tal do test drive para ver se havia algum tipo de compatibilidade, né? Se os dois realmente, né, iam se encaixar ali nas questões ali, e os dois, né, iam dar show de alguma forma ali, né, para depois então casar, né? Ou seja, então você vai lá e transa com o cara, né, transa com o namorado ou com a namorada, né, se ele ou ela for realmente bom, né, nessa questão, aí você casa, né? Então, para você ver como o que eu estou falando não é uma coisa muito longe, né? Eu não estou falando de uma inventando histórias aqui, não estou falando, né, criando histórias aqui só para, né, criar algum tipo de né? Mas não, eu estou falando de coisas que aconteceram, que são realidades que acontecem mesmo, né? E por isso que estamos aqui, né, tratando dessas questões hoje, né? Então, pra vocês verem, né? Então, esse contexto realmente era um contexto onde a virgindade era uma questão, né, padrão, tá certo? Comum, né? Normal, até mesmo, não somente normal, mas uma questão até mesmo legal, né? Legalizada, tá certo? Né? Implicava em questões que a gente vai ver aqui muito sérias, a questão da virgindade, tá certo? O pai e a mãe da moça trarão aos líderes da cidade, junto à porta, a prova da sua virgindade. Do que se tratava? Se tratava do lençol, né? Que na noite de núpcias lá, ela tinha que pegar o lençol, né, manchado de sangue, trazer e entregar na mão dos pais. E isso era uma prova de que aquela menina era virgem, tá certo? Né? E os pais guardavam isso. Então o pai da moça dirá aos líderes: dei a minha filha em casamento a este homem, mas ele a rejeita. Ele também a difamou e disse: descobri que a sua filha não era virgem, mas aqui está a prova da virgindade da minha filha. Então os pais dela apresentarão a prova aos líderes da cidade. Então, assim, um espertinho foi lá, né, casou com a menina, né, sei lá, acho que aí entra na questão do tal do test drive, né? Como não tinha feito o test drive antes, né, não tinha um pecado antes, chegou talvez na hora ali, não gostou do que provou e aí quis rejeitar a menina usando esse argumento de que a menina não era virgem, né? Porque se ela não fosse virgem, anulava o casamento, automaticamente aquele casamento era anulado e aí vinha a consequência, que é o que a gente vai ver aqui no texto, né? Ele também a difamou, tal, mas aqui está a prova, então os pais dela apresentaram. E eles castigarão o homem, no versículo 18. Aplicarão a ele a multa de 100 peças de prata, que serão dadas ao pai da moça, pois aquele homem prejudicou a reputação de uma virgem israelita, e ele não poderá divorciar-se dela enquanto viver. Ou seja, né, até eu tratei isso numa live anterior a respeito dessa questão do liberalismo, lá, da questão de que alguns entendem que esse texto era um texto de estupro, né, já expliquei que isso não faz o menor cabimento, ok? É realmente um cara que se casou ali e tal, e depois quis dar um jeito de pular fora, porque não gostou de alguma coisa ali e tal, e aqui o texto está falando que ele tinha que pagar uma multa, né, e além da multa ele não podia se divorciar daquela mulher ainda, tinha que ficar casado com ela pro resto da vida, tá certo? Agora, versículo 20, que é o que está em questão. Se, contudo, a acusação for verdadeira e não se encontrar prova da virgindade da moça, ou seja, se ela realmente não era virgem, a reclamação dele realmente for verdadeira, se aquilo foi verdadeiro, olha o que acontecia com essa menina. Ela será levada à porta da casa de seu pai e ali os homens da sua cidade a apedrejarão até a morte. Ela cometeu um ato vergonhoso em Israel, prostituindo-se enquanto estava na casa de seu pai. Eliminem o mal
do meio de vocês. Claro que, né, nós lendo isso numa distância de 3.500 anos, né, mais ou menos o Pentateuco, né, foi escrito mais ou menos em 1.500 anos de Cristo. Então é óbvio que quando a gente lê esse tipo de lei, né, escrita lá num contexto de deserto, a gente se assusta, né? Porque isso não tem nenhuma aplicabilidade nos dias de hoje, pelo menos não na civilização ocidental, né? Lá no Oriente, alguns países muçulmanos, ainda se aplica isso aqui, né? Ainda algumas mulheres ou moças são apedrejadas até a morte, né? Dependendo da lei do país lá, ainda são apedrejadas, tá? Então, assim, 5 coisas que eu queria destacar em relação a esse texto. Primeira coisa é que sexo antes do casamento, né, ou seja, a fornicação da mulher especialmente, do homem não tinha, infelizmente, mulheres, vocês podem aí levantar a bandeira do feminismo e ficarem iradas com isso, mas infelizmente era somente visando a mulher, né, porque o homem, como é que o homem ia provar alguma coisa da sua virgindade? Não tinha como o homem provar da sua virgindade, né? Mas a mulher tinha como provar a sua virgindade, tá certo? Então, né, ela tinha lá a questão do lençol ou a questão lá que, né, fazia algum tipo de verificação lá para verificar se realmente ela era virgem ou não. Mas o sexo antes do casamento, aqui segundo esse texto, na lei de Deus, ele era punido com a morte, tá certo? Então, obviamente que não era só o sexo antes do casamento que trazia a pena capital, né, no que envolvia a questão da sexualidade. Então, tipo assim, lá os crimes de sexualidade que eram, né, vistos como crime, ou seja, como pecado, né, que a Bíblia fala como um mal, né, era um mal que tinha que ser eliminado de dentro do povo, implicavam, né, na fornicação, o adultério, implicavam na questão da zoofilia, implicava na questão da necrofilia, né, que eram esses quatro principais pecados na sexualidade que não podia de forma alguma, né? Para quem não sabe o que é zoofilia é sexo com animais, e para quem não sabe o que é necrofilia, é sexo com mortos, né? A pessoa fazer sexo com uma pessoa que já está morta, ok? Então, o sexo no caso do casamento era punido com a morte. Claro que hoje nós não vimos com esses olhos, tá certo? Então, estava na mesma comparação com assassinato e com outros tipos de crimes que eram, né, punidos com a morte. A segunda coisa é que virgindade de alguma forma, denotava, reputação, né? Então, havia uma certa reputação para as moças que eram virgens, né? Hoje em dia a gente não lida mais com essas coisas, né? Obviamente, né? Ninguém fica preocupado mais com essas coisas. Nossa mente hoje, né, está muito condicionada ao momento histórico que nós estamos vivendo, então não é uma coisa que fica ocupando nossa mente, né? Você não, se o teu namorado ou tua namorada não é mais virgem, isso não é uma coisa que tem um peso para nós hoje, ok? Não estou dizendo que não é pecado, só estou falando que não tem o mesmo peso que havia, obviamente, há 3.500 anos atrás, né? É outra coisa que o texto fala, então, que fornicação era um ato vergonhoso em Israel. A quarta coisa que eu acho interessante no texto é que o texto compara a fornicação, ou o sexo antes do casamento, como prostituição, o texto fala, né? Porque prostituiu-se, né? Ele fala que aquela moça, se ela não for mais virgem, né, no ato do casamento, e ela não for virgem, significa que ela prostituiu-se. Então, a Bíblia está chamando o sexo fora do casamento, né, o sexo antes do casamento, de prostituição, né? Em outras palavras, a Bíblia está chamando o cara ou a menina de prostituta, tá certo? Né? Ou seja, prostituição, está colocando no mesmo patamar, no mesmo peso de prostituição. Volto a falar, não sou eu quem está falando, ok? É a Bíblia Sagrada, né? Não sou eu, não é o Pipe que está inventando, né, sendo legalista, pegando pesado. Nós estamos tratando um texto do Antigo Testamento da forma como a lei via essa questão do sexo, tá certo? Do sexo, especialmente do sexo fora do casamento, né? E a quinta coisa também, ele dizia aqui nesse texto que matar, né, aquela pessoa que cometia tal pecado era eliminar, tirar o mal do meio do povo. Então, o sexo fora do casamento, ele é um mal na nossa vida. Ele é um mal social, ele é um mal familiar, ele é um mal individual, ainda que ele não tenha, né, essa conotação com esses olhos que nós temos hoje,
tá certo? Mas eu estou falando que, biblicamente falando, a expressão do caráter de Deus, o que Deus está expressando aqui, é que nunca é uma coisa boa. Né? Deus, então, punia com a morte, né? Via como um mal, via como uma péssima reputação a pessoa, né? Porque isso denegria toda a história de uma família inteira, envolvia isso, né? E chamava isso de prostituição. Ok, queridos? Portanto, né, em relação à lei, não se tem dúvidas de que o Antigo Testamento tratava o sexo fora do casamento, né, com essa descrição que a gente tratou aqui. Ok? Então, quando você fala, a Bíblia não fala nada de sexo antes do casamento. Opa, como que não? Está aqui falando de modo claro, né, fornicação como pecado, e ainda um pecado punível com a morte naquele contexto. Ok? Agora, tratando a questão do conceito de sexo antes do casamento no Novo Testamento, né? Ou outros tipos de sexualidade também, né, que envolvem a sexualidade fora dos padrões bíblicos, né? Ou seja, em Cristo Jesus, né? No contexto neotestamentário, a lei ainda era regente em Israel e Cristo vem a este mundo inserido neste conceito. Por exemplo, o caso da gravidez de Maria, né, que a gente vê lá em Mateus no capítulo 1, os versos 18, 19 e 25. Olha o que fala lá no texto. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. No versículo 25, diz assim, mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Ou seja, né, havia duas coisas que tinham acontecido aqui. A primeira coisa, então, que ela achou-se grávida antes, né, do casamento. Ela estava prometida em casamento e ela achou-se grávida. Ou seja, alguma coisa tinha acontecido ali. Havia um problema ali, tá certo? Então não era visto também como uma questão normativa, né? Não era uma coisa normal aquilo. Então alguma coisa estava de errada e José queria anular o casamento, né? E dentro do direito dele, ele queria anular o casamento. Olha, tem uma coisa aí, não é minha, porque eu não tive relações sexuais com ela, grávida de mim ela não está, né? Senão ele teria que assumir, tá certo? Mas ela não era dele que estava grávida, então alguma coisa estava errada ali. E a outra coisa que o texto fala é que mesmo que José tenha casado com Maria, né, que teve o casamento, tudo, ele não teve relações sexuais com ela até Jesus ter nascido, ok? Certo? Então, a implicação ainda é a mesma, pois como Maria estava grávida e José tinha certeza absoluta que dele é que não se procedia aquela gravidez, ele quis anular o casamento. Tá certo? Então, no grego, existem duas palavras para tratar assim de modo diferenciado, né, pecados específicos em relação à questão da sexualidade, né? Então, a palavra fornicação, no grego, é utilizada para se referir às práticas sexuais ilícitas entre solteiros. Então, no caso, no grego, porneia, ok? Porneia é a palavra no grego que, de modo geral, vai significar imoralidade sexual, ok? Mas imoralidade sexual não diz respeito somente a quem é solteiro, né? Você pode também ser uma pessoa casada e cometer imoralidade sexual dentro do casamento, inclusive com a sua esposa, certo? Práticas sexuais ilícitas de pessoas casadas é moikoi. Ok? Então, quando, por exemplo, a questão do adultério, o adultério, quando é adultério específico, né? Especificamente o adultério é então traduzido por moikoi. Ok? Então, porneia é para aquele que comete fornicação, né? O que literalmente significa sexo entre solteiros ou imoralidade sexual, né, de uma pessoa que também é casada e pode também cometer dentro do casamento. Já moikoi é especificamente sobre adultério, tá certo? Então, o cara que pula a cerca ou a mulher que pula a cerca, aí é classificado como moikoi, ok? Então, guarde essas duas palavras, porneia e moikoi, certo? Então,
É de porneia, inclusive, né, da palavra porneia no grego, que nasce o termo pornografia. Né? Pornografia vem de porneia, tá certo? Mateus capítulo 5, verso 32, olha só o que diz. Mas eu lhes digo, né, Jesus falando, que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por porneia, né, ou seja, não é adultério aqui que o texto está tratando, porque no texto no grego ali, se fosse para tratar de adultério, seria moikoi, ok? Ou seja, não é muita gente, a gente vê as pessoas falando, né, usando esse texto para falar assim, Deus está permitindo o divórcio ali porque a pessoa adulterou, né? Então o texto lá está falando de adultério. Não, o texto não está falando de adultério. O texto está falando de imoralidade sexual, ou seja, o texto está falando de fornicação. Então assim, o que ele está falando ali, Jesus está tratando? Quando o cara foi casar, né, lá no caso lá de Deuteronômio, lá, o que o texto falava? Na noite de núpcias, ele descobria que a esposa não era mais virgem, que a esposa não era virgem, o que ele fazia? Ele anulava o casamento, tá certo? Então, na lei falava isso, que ele podia anular o casamento. E o que acontecia com a mulher? A mulher era apedrejada e morta naquele contexto. Então, o que Jesus está falando aqui não é situação de adultério, especificamente. Jesus está falando aqui da situação de na noite de núpcias lá, o cara descobre que a esposa não é, né, com quem ele casou não era virgem. Tá certo? Então é disso que está falando. Porque se fosse adultério, como muita gente traduz, então trataria a questão de moikoi e não de porneia. Porneia, eu volto a falar, é questão específica de solteiro ou algo que você comete dentro do casamento, mas não diz respeito a moikoi. Porque quando é moikoi, quando é adultério, desculpa, aí é moikoi a palavra utilizada, ok? Pastor, se o marido assiste pornografia e não quer largar, a mulher deve se apartar ou se divorciar? Deixa eu anotar aqui, querida, que daí no final eu trato essas questões de pornografia, tá? Eu vou anotar aqui. Mas eu trato lá no final, ok? Então, estão entendendo, né, que ali o que Jesus está falando é desse contexto lá de Deuteronômio, né, que na noite de núpcias, tá, o cara lá descobriu, né, que a esposa dele não era virgem, daí ele pode anular o casamento. Então, nesse caso, Jesus está falando, nesse caso ele poderia anular, porque a lei já dizia que podia. Né? Então, não é adultério, tá certo? Não é adultério. Por que não é adultério? Porque aqui está falando o seguinte, né, que se o cara pegar e casar, né, com aquela que cometeu adultério, vai cometer adultério de novo. Ou seja, aquela menina, então, não era verdade, que o motivo pelo qual levou aquele divórcio não era um adultério, né? Era uma imoralidade sexual, tá certo? Senão o cara vai casar com uma mulher que continua casada, porque se ela era virgem, casou tudo certinho, né, tal, dentro daqueles padrões ali, e o cara simplesmente, né, rejeitou ela do nada assim, né, deu carta de divórcio simplesmente, não havia um motivo legal bíblico defendido pela Bíblia no Antigo Testamento. Então, se ela casasse de novo, ela estaria cometendo adultério, e se ele casasse de novo, ele também estaria cometendo adultério, né, porque somente o pecado da porneia que anulava o casamento, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, segundo as palavras de Jesus, né, ele mesmo falando. Ainda aqui, né, aquilo que eu falei, qual é a aplicabilidade disso hoje? Basicamente nenhuma. Né? Hoje não se tem esse tipo de aplicabilidade. Né? Ninguém mais faz esse tipo de coisa, sei lá. Nunca ninguém me procura e para mim chega e fala para mim assim: ô Pipe, vamos divorciar da fulana. Por quê? Porque lá na noite de núpcias eu descobri que ela não é mais virgem. Né? Eu nunca presenciei isso no meu ministério e pouco provável que um dia eu vou presenciar esse tipo de coisa. Tá certo? Então são coisas assim que hoje não cabe mais. Né? Não cabe mais. A gente, porque se for para a gente fazer casamento só de pessoas que são virgens, né, é muito complicado na sociedade em que a gente vive. Voltando a falar, eu não estou dizendo com isso, minimizando o problema e dizendo que não é pecado essas coisas. Que essas coisas não são pecados, tá certo? Eu não estou dizendo isso. Estou dizendo somente que, diante da realidade que a gente vive, dentro da questão sexual, dos jovens principalmente, né, ou das tantos divórcios que a gente vê por aí, né, a aplicabilidade de algumas coisas hoje está muito complicado, né, dentro desses padrões aqui, daquele contexto, né, de 3.500 anos atrás, ou de 2.000 anos atrás, na época de Jesus, ok?
Jesus, então, lhe diz claramente que o único motivo para o divórcio é, no caso, a porneia, né? Então, ele está ligando isso lá em Deuteronômio, tá certo? O conceito, esses conceitos de sexualidade, de pecados na sexualidade em Paulo. Vamos dar uma olhada naquilo que Paulo, então, trata a respeito disso, certo? Que horas são agora aqui? 8h03? Tá, só para eu ficar me ligando no horário aqui. Então, primeiro exemplo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 5, no verso 1, diz assim: por toda parte se ouve que há porneia entre vocês, porneia que não ocorre nem entre os pagãos, ao ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. Então olha só que Paulo não chama de mocói, né? Paulo não chama de adultério, mas Paulo chama do quê? De porneia, né? Ou seja, de imoralidade sexual, o que estava acontecendo aqui. Então, por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, ao ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. Então o que acontecia? Estava havendo uma situação de, né, não era um incesto, porque ela que provavelmente era a madrasta, né, a madrasta dele, tá certo? Acho que era madrasta, né, porque senão estaria chamando de mãe aqui, mas talvez pudesse ser uma situação de incesto também, mas também era essa situação, né? Então Paulo está chamando isso de imoralidade sexual, ok? Paulo está chamando com essas palavras. Então, nesse caso, né, não se tratava de algo semelhante ao incesto, onde um solteiro mantinha as relações sexuais com a sua madrasta. Então, Paulo condenava isso, né, veementemente. O segundo exemplo, lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 2. Mas por causa da porneia, cada um deve ter a sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. Ou seja, por causa da imoralidade sexual, né, cada um então case, tá certo? É isso que ele está falando. Olha, por causa dessa porneia, dessa questão da imoralidade sexual, que pode envolver tantas coisas, né, de uma pessoa solteira, então case. Case, lá tem a sua esposa, a esposa tem o seu marido e os dois vivam, né, dentro desse deleite que é dentro do casamento, obviamente dentro de alguns limites que o casamento também traz a respeito da sexualidade. Isso denota claramente que Paulo já exortava quanto aos hábitos dos gentios, principalmente de gregos e romanos, quanto às orgias, né, que eram cometidas culturalmente falando e era uma coisa normal, né? A questão da pederastia era uma coisa cultural, por exemplo, né? Pederastia, o que era pederastia? Um mestre ensinava os seus discípulos, né? E os seus discípulos, a forma como eles pagavam esses ensinos era por meio de favores sexuais, né? Então eles mantinham relações sexuais e dentro da cultura grega, romana, isso era visto com normalidade, ok? Estou falando, né? Era visto com normalidade. E Paulo então está condenando esses hábitos, né? Lá no templo de Diana, acontecia isso durante o culto, por exemplo, as sacerdotisas tinham relações sexuais com os homens como forma de culto à deusa Diana, né? Então tinha lá as saunas romanas, né? E tudo mais, tá certo? Havia, olha, tudo o imaginável, né? Que essas coisas como a pornografia hoje explora nos dias de hoje, né? Então, na época, lá, os gregos romanos já faziam escola, ok? Já faziam escola, inclusive questão da bestialidade, né? Questão da zoofilia, né? Já cometiam esse tipo de coisa horrível, questão do incesto, né? A gente ouve falar muitas histórias nesse período da questão do incesto e tudo mais que acontecia naquela época, ok? Um outro exemplo, né? Um exemplo 3, né? Uma das coisas que eu anotei aqui, por exemplo, né? Eles levavam, inclusive, durante as guerras, né, dos gregos lá e romanos, havia muito essa prática da homossexualidade lá para aliviar o estresse da guerra e tudo mais. Então, assim, mas era visto como uma coisa culturalmente normal. Tá certo? Então vem o cristianismo e o cristianismo começa a confrontar esses hábitos da sexualidade, né, pagã ao redor de Israel, sendo que lá na lei Deus já tinha colocado, né, alguns limites para a sexualidade, tá certo?
Deus já tinha colocado lá. Vem ali Jesus, confirma que é aquilo ali mesmo, né? E aí vem o apóstolo Paulo, começa a confrontar o mundo gentil em relação a essa prática dessa sexualidade fora daquilo que a Bíblia havia determinado para o povo de Deus, ok? O terceiro exemplo, lá em 1 Coríntios capítulo 6, verso 18, diz assim: fujam da porneia ou da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Olha só. Ou seja, mais uma vez, Paulo está falando do quê? Da porneia. Ok? Porneia. E não de moikoi. Moikoi também é pecado? Obviamente que é pecado, né? O adultério também é pecado. Mas ele está tratando a questão da imoralidade sexual, ou seja, ele está abordando todos os pecados dentro da sexualidade, dentre eles a questão da fornicação, né? Ou do sexo fora do casamento, ou antes do casamento, né? Ele está condenando então todas aquelas orgias que aconteciam no mundo pagão ao derredor, ele está condenando, olha, isso aqui é imoral, é imoralidade sexual, é pecar contra Deus e também contra o próprio corpo, ok? Então é um pecado que a gente não somente comete contra o outro e contra Deus, mas também é pecar contra si mesmo, ok? Peca contra o seu próprio corpo, o apóstolo Paulo está falando, certo? Então nesse caso, Paulo diz que porneia é um pecado diretamente contra o seu próprio corpo, né? Então nós temos lá as 5 listas de Paulo. Nós temos lá, observem qual é o primeiro pecado nestas listas que Paulo descreve. Toda vez que Paulo vai descrever listas de pecados que envolvem, então, podem envolver a vida do ser humano, né, ou a vida do Filho de Deus e que deve ser evitada, Paulo, a primeira coisa que sempre aparece, 1 Coríntios 5, 11, diz assim: mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral. Qual que é o texto? Qual que é a palavra no grego? Porneia. Imoral, aí vai falar avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão, né? Com tais pessoas vocês não devem nem comer, né? Nem sentar para comer, ok? Então, imoral, ou seja, porneia, imoral sexualmente falando, Paulo está falando, tá, ok? Que seja imoral sexualmente falando, Paulo está falando que com essa pessoa você não deve nem sentar para comer com ela, né? Não deve nem ter relacionamento com ela, se ela vive uma vida de imoralidade sexual, né? E aí, isso trazendo para o nosso contexto, né, a gente conhece, a gente tem que olhar muito perto essa questão do namoro cristão, né? Como é que a gente tem vivido essa questão do namoro cristão nos dias de hoje, tá certo? Né? Como é que aplica isso nos dias de hoje, né? Então, é uma coisa a ser observada, né? Que Paulo está tratando isso, ok? É um pecado que Paulo trata na primeira lista ali. No capítulo 6, no verso 9 de 1 Coríntios, ele fala assim: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais sexuais, ou seja, porneia, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos. Olha só o que está falando aqui, ok? Ou seja, toda a questão da sexualidade, né? E aí, ou seja, homossexualidade, a Bíblia está condenando, o apóstolo Paulo está condenando já no contexto do Novo Testamento, né? A prática disso, ok? A prática da imoralidade sexual, né? Até vou anotar aqui também para tratar essa questão da homossexualidade, né? Como é que a gente deve se portar diante disso, né? Porque vocês estão perguntando, vai surgindo as perguntas aí, eu vou anotando aqui para depois estar respondendo, tá bom? Né? Então, novamente, o pecado da imoralidade sexual é o primeiro da lista, né? Gálatas 5,19, olha só, de novo. Ora, as obras da carne são manifestas. Qual que é o primeiro pecado? Imoralidade sexual, ou seja, porneia. Porneia. Impureza e libertinagem, ok? Certo? Então, novamente,
porneia, primeira da lista ali, é a questão da sexualidade. Efésios 5:3, entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual. Olha só, nem sequer menção, né? Então, Paulo também está exortando a gente com relação às nossas brincadeiras, né? Tem que tomar muito cuidado com isso também, né? Tome cuidado, né, com esse coração, com essa mente sempre promíscua, sempre brincadeiras, né, de cunho sexual. A gente também tem que tomar alguns cuidados em relação a isso, né? Como também nenhuma espécie de impureza, tal, né, de cobiça e tudo mais, né? É interessante que lá em 1 Coríntios que ele fala porneia e depois lá na frente vai falar sobre moikoi, né? Separando então as duas coisas para entender bem, né? E imoralidade sexual envolve, né, um todo da sexualidade e moikoi é especificamente a questão do adultério. O último texto é Colossenses 3:5. Ele fala assim: assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Daí qual que é a primeira coisa que ele fala dessa natureza terrena? Imoralidade sexual, ou seja, porneia, né? Novamente, daí vai falar impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria, ok? Então assim, porneia ou imoralidade sexual é o primeiro pecado repreendido por Paulo nas 5 listas. Sempre é. Imoralidade sexual. Por isso a gente tem que estar bem atento para uma geração que então faz o contrário, né? Inclusive extrai a porneia dessas listas. Desculpa, dei uma pausa aí. Extrai da lista esse pecado, né, o pecado da porneia, entendeu? Né? E não se fala sobre isso. E acha isso age com normalidade diante disso, entende que não é pecado, até fala, ensina, né? Incentiva, né? Como eu falei lá, o exemplo de uma discipuladora que incentivou a pessoa a fazer um test drive antes para ver se o negócio era bom mesmo, né? Para depois não se arrepender depois que casava, né? Depois que casasse ou coisa desse tipo. Então, assim, hora de olhar para isso e entender realmente, né, que a luz do Novo Testamento é pecado e ponto final, certo? Né? Ninguém tem nenhuma autoridade para passar por cima disso, né? Amenizar e dizer que não é pecado. Então, assim, às vezes eu acho um absurdo nesses teólogos liberais, né, nesses pastores mais liberais, assim, que vêm e tentam de alguma forma, sabe, amenizar essa questão e tratar essa questão assim como uma coisa assim, sabe? Isso é coisa do passado, né? Vamos olhar com outros olhos, né? Vamos tentar amenizar. Então, assim, eu vou falar para vocês assim, claro que eu ajo com graça, né? Diferente, né, de quando o apóstolo Paulo vivia naquele contexto, né? A gente não apedreja mais ninguém, né? Adúltero, uma pessoa que cometeu fornicação, a gente não mata ninguém, né? Por causa disso, né? A gente não exclui da igreja uma pessoa que cometeu um pecado, né, nessas áreas. Do contrário, a gente age com graça, perdão, né? Mas isso não está concluindo que a gente está dizendo assim, opa, tá tudo certo, tá válido, gente, esquece, é coisa do novo, lá de 2 mil anos atrás, né? Hoje a realidade é outra, vamos lá, todo mundo está liberado para fazer o que quer, que não é mais pecado, ok? Não, é pecado, continua sendo pecado, ok? Agora, uma coisa interessante é que o texto vai falar também na Bíblia, no Novo Testamento, que a imoralidade sexual é inclusive um pecado contra o próprio Espírito Santo. É um pecado voltado contra o Espírito Santo. Então, olha só a gravidade da coisa. Eu não estou dizendo que é a blasfêmia contra o Espírito, certo? Porque blasfêmia contra o Espírito é uma coisa. Agora, pecar contra o Espírito, de certa forma, todo pecado ele é um pecado contra Deus, né? É um pecado contra o Espírito Santo, né? Mas não estou tratando na mesma medida em que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é uma coisa que eu posso tratar em algum outro momento, que é uma outra conversa. Agora, lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, nos versos 8, 19 e 20, né? Tratando toda a questão do contexto. 1 Coríntios 6, versos 8, 19 e 20. Né? Diz assim: fujam da imoralidade sexual, ou seja, da porneia. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Daí no versículo 19 vai falar assim, ó: acaso não sabem que o corpo de vocês, ou seja, o pecado foi contra quem? Contra o próprio corpo. E aí o apóstolo Paulo no versículo 19 ele fala assim: acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês,
que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos. Olha o que Paulo está falando. Paulo está confrontando essa questão, porque como é um pecado contra o próprio corpo, ele está falando assim, olha galera, o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, ok? Deus deu o corpo para vocês, ele é a habitação do Espírito Santo, e vocês não são os donos de vocês. Vocês não têm o direito, vocês não têm liberdade, vocês não têm livre-arbítrio, coisíssima nenhuma, de fazer o que vocês querem com o corpo de vocês. Especialmente na questão da sua sexualidade. Paulo está falando isso para mim e para vocês. Por isso que é pecado, porque é desobedecer a Deus. O corpo não é meu. Eu não posso fazer o que eu quero com o meu corpo. Eu não posso cometer nem fornicação, nem adultério, nenhum tipo de pecado na minha sexualidade. Ainda que, a realidade, muitas vezes, a gente sabendo disso, a gente comete tais erros na nossa vida. Mas voltando a falar que ainda assim, biblicamente falando, isso não deixou de ser um pecado. Amém? Eu posso dar a justificativa que eu quiser, o argumento que quiser, como eu falei no começo da live ali, Os caras falam assim, não, mas para Deus nós estamos casados. Não, não é isso, queridos. Não existe casamento na Bíblia, assim, fora desse compromisso realmente chamado casamento, que é muito diferente de você se deitar com o namorado, cada um mora na sua casa lá, ou mesmo a situação de ir morar junto, o tal de ir morar junto, o tal do amaziado, do amigado, que eu vou tratar depois mais pro final ali, ok? Então lá no versículo 20, vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Olha o que Paulo está falando. Então, viver uma sexualidade saudável dentro do padrão bíblico é glorificar a Deus com o corpo. Então, a sexualidade, quando feita, dentro do padrão bíblico, ou seja, dentro do casamento entre o marido e a sua esposa, ok? Isso glorifica a Deus. Ou seja, você dá glórias a Deus pelo ato sexual cometido dentro de um casamento abençoado por Deus. Ou seja, toda sexualidade fora desse casamento, numa vida de solteiro, ou um ato de adultério e as outras aberrações lá da sexualidade, tudo isso então é um pecado contra o corpo, contra Deus, contra o Espírito Santo, e é não glorificar a Deus com a sua vida, o qual você foi criado para glorificar. Por quê? Porque você não pertence a você mesmo. Amém? Certo? Então, portanto, algumas coisas a serem observadas nesse texto, Então, fornicação é um pecado contra o próprio corpo, lá no versículo 8. Paulo fala diretamente que os outros pecados não são contra o próprio corpo, mas porneia, sim, pecado contra o próprio corpo. Se Paulo faz uso da palavra outros, significa que porneia também é pecado, ok? Os outros pecados não são contra o corpo, mas porneia, portanto, é um pecado contra o próprio corpo. Então, como é que um cara desse chega, lá na comunidade do Oficina G3, lá no Orkut, fala para mais de 300 mil jovens que transar antes de casar não é pecado e ninguém consegue responder esse cara. Entende? Como assim? Ah, porque a Bíblia não fala nada. Como não fala nada? Tá aqui. Tá aqui. A palavra porneia não significa outra coisa a não ser imoralidade sexual. Ok? E sexo fora do casamento. Quando é algo cometido para o casamento, é moikoi, que é uma outra coisa ligada à questão do adultério. Ok? Mas todos os outros pecados implicam na questão da porneia, ou seja, da imoralidade sexual, ok? A segunda coisa a ser observada, fornicação é um pecado contra o Espírito Santo, porque o corpo é santuário do Espírito Santo, amém? Então, todo aquele que comete um pecado de imoralidade sexual, a fornicação, ela é pecar contra o Espírito Santo. Então, como é que um cara desse fala que não é pecado? Como uma discipuladora fala para uma pessoa experimentar antes de casar se o cara é bom de cama? Entendeu? Como uma discipuladora incentiva uma pessoa a pecar contra o próprio corpo, a pecar contra o Espírito Santo. Estão entendendo, queridos? A dimensão de como a igreja se perdeu, A igreja se perdeu. E uma coisa é a gente fazer coisas erradas na nossa vida, por sermos pessoas, infelizmente, suscetíveis a erros, a pecados. Outra coisa é eu validar isso como não pecado.
E dizer que a Bíblia não fala nada a respeito disso, que é algo muito diferente. Tá certo? Entenderam a diferença? Que existe uma diferença muito grande? Né? Eu não estou dizendo que a pessoa que comete um pecado, um erro, vai para o fogo do inferno, está condenado ao fogo do inferno. Não é isso, porque senão eu também estaria condenado. Né? Estou condenando a mim mesmo. Né? Porque eu já pisei na bola, já errei, né? Já cometi erros e pecados na minha vida, né? Na minha sexualidade. Ok? Agora, a questão é, nunca valide isso como uma coisa normal, não tem problema, está tudo certo, ok? Do contrário, se arrependa disso, reconheça que pecou, reconheça que está errado, né? E ponto final. Terceiro, o corpo de um solteiro pertence ao Espírito Santo, portanto, ele não é dele mesmo, ok? Certo? O corpo de um homem casado pertence a Deus e a sua esposa. Né? Até eu quero falar sobre essa questão algumas afirmações, né, de algumas feministas que fazem por aí em relação ao casamento. Tá? Já estou anotando tudo aqui para tratar na parte final. Que horas são? Nossa, bom, vai passar de 1 hora hoje. Espero que o Instagram não feche essa live. Amém? Quarto, o nosso corpo foi comprado por um preço muito alto, né? Que é o que o texto fala no versículo 20. Nós somos comprados, né? Então não é nosso, né? Pertence a alguém. Amém? E quinta coisa, fornicação é não glorificar a Deus no seu próprio corpo. Okay? Então a imoralidade sexual, ou a porneia, é não glorificar a Deus, né, pelo seu corpo. Então, conclusão, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento determinantemente afirmam que sexo antes do casamento, ou seja, porneia, é pecado. Ok? Então, se você vê aí alguém falando esse tipo de afirmação, né, você pede para assistir essa live aí, ou manda me procurar lá, que eu mando lá esse estudo para eles lá, para ele pegar e tentar refutar então, né? Amém? Certo? Então vamos tratar ali algumas coisas. Então tá aí, tô na base bíblica, né, queridos? E fala pro cara lá, a pessoa que afirma que sexo no casamento não é pornéia, fala pra ela lá então pegar a Bíblia dela, pegar um branquinho assim, né, e passar por todas as palavras lá que tá imoralidade, né, porque no grego é questão de porneia, né, que vai estar porneia lá. Manda ele procurar o significado de porneia para ver se ele entende o que é porneia, né, para ele ver lá o que significa porneia. Amém? Então lá, queridos, algumas questões aqui foi tratada a questão da pornografia, né? Então, por exemplo, eu entendo assim que existem níveis de cada um lidar com a questão da pornografia. Então existe a pornografia lá, aquele cara lá que vê de modo esporádico, que também é pecado, tá? Ninguém está falando aqui que não é pecado, ok? Então só estou tratando assim de modo diferenciado, ok? Existe pessoas assim que vê lá muito esporadicamente, que não tem, né, necessidade alguma, né? E hoje a gente vê assim que nessa questão da imoralidade sexual, antes era uma coisa assim muito voltada para o homem, né? O homem, mais a gente ouvia falar de homens que buscavam a pornografia, mas hoje, assustadoramente falando, né, isso meio que se tornou quase no mesmo padrão, né? Homens e mulheres têm consumido esse tipo de coisa. Inclusive, a gente teve uma aula falando, né, sobre o que causa na mente humana a pornografia, o vício na pornografia, que é, então, a outra questão que eu queria tratar. E existe o vício na pornografia, o cara que é viciado na pornografia, que ele precisa se alimentar de pornografia até mesmo depois de casado, né? Não estou tratando nem a questão do solteiro, estou falando do cara casado, né? Que foi a questão da pergunta lá. O que fazer quando o cara é casado e o cara é viciado em pornografia? Então, a palavra vício talvez seja a forma de você lidar com a questão. Né? Tratar como uma questão assim, de vício é diferente de você tratar como se fosse uma coisa simplesmente assim, que é só pegar, instalar o dedo e tá tudo certo, né? É como uma droga, o cérebro vicia naquilo, então não é uma tarefa fácil para uma pessoa conseguir se ver livre dessa questão do vício na pornografia, né? É uma tarefa difícil,
Consegue? Consegue, mas é difícil, tá certo? O cara tem que ter muita força de vontade, precisa de compreensão e ajuda da esposa para que ele consiga, né, lutar contra isso e se ver livre disso, tá certo? Então, assim, eu já lidei com situações, assim, como pastor, em que o marido era viciado e também lidei com situações que a esposa era viciada, né, em pornografia. E aí, como é que faz? Então, tem que ter todo um acompanhamento, né? Mas especialmente os dois têm que trabalharem juntos e talvez seja o momento dos dois, assim, reverem, né, a razão, os motivos que ele está procurando pornografia e tal, e tentar aí, de alguma forma, trabalhar algumas coisas dentro da sexualidade do casal, ok? Não estou propondo, né, coisas extremas e tal, mas às vezes realmente, né, a questão de dar atenção maior, uma atenção maior à sexualidade dentro do casamento pode ajudar muito nesse aspecto de se ver livre da pornografia, onde o cara ou a esposa não vai ter necessidade de se alimentar desse tipo de coisa. Ok? Então, tratar como vício, que eu falei, depende. Tem gente que consegue só falar, olha, o cara se vê livre no outro dia e tá tudo certo, ele nem era viciado. Agora, o cara que é viciado, aí é complicado. Ok? Aí é complicado, daí tem um problema que é a questão do vício, né? A palavra vício já diz tudo, vício. Então, vai exigir trabalho, vai exigir um caminhar, uma coisa mais, né, de perto, muita conversa, muito diálogo, sem condenar, sem bater simplesmente, né, porque às vezes isso não vai adiantar para nada, porque não vai ver na tua frente, mas vai ver escondido, tanto ele quanto ela, tá certo? Então, o melhor é ter um diálogo, compreensão, entende que ele está viciado ou que ela está viciada, e os dois, né, precisam começar, então, a fazer, né, um trabalho, procurar talvez uma ajuda de um psicólogo para fazer um acompanhamento, né? No YouTube tem muitos vídeos que tratam a questão do vício na pornografia, que é muito bom você tratar. Mas o Ricardo Chaves, que é um amigo meu, que é psicólogo, ele tem uma palestra muito boa a respeito dessa questão dos danos da pornografia no cérebro humano, né? A gente tem lá, eu não sei os nomes técnicos dessas coisas, né? Mas a gente tem, assim, receptores que geram a questão da excitação, né? Do prazer na mente, no cérebro, né? Que o sexo também é isso, né? Ele gera isso na nossa mente, né? E é aqui que a coisa acontece, né? E aí o seguinte, ele falou assim que, potencialmente falando, né, a cocaína, por exemplo, o vício na cocaína, ele vai destruindo esses receptores, né, porque cada vez mais você vai utilizando, né, e cada vez você precisa de mais, e aquilo ali não tem recarga, né, você vai perdendo aquilo, dentro da questão da cocaína como um vício. E ele estava falando o seguinte, que os estudos têm demonstrado que a pornografia é 9 vezes mais potente que a cocaína no aspecto de destruir esses receptores de prazer que nós temos. Então, assim, você vai, cada vez, né, o vício vai destruindo, a pornografia está se alimentando disso, ao ponto de que realmente alguns homens perdem realmente o libido e chega um momento em que realmente acontece a questão lá de perder a potência sexual, né? Ficam impotentes, tanto o homem quanto a mulher ficam impotentes. Então, eu acho assim que, infelizmente, nós vamos ter uma geração de homens, né, que hoje, muito precocemente, estão se alimentando de pornografia e que, infelizmente, talvez lá pelos 40, 50 anos já estarão impotentes. Tá certo? Então, assim, por isso é uma preocupação que deve ser tratado com urgência isso, né, para tentar eliminar esse mal da tua vida. Né? Se você é uma pessoa, tanto homem quanto mulher, que tem dificuldade com isso, enfrenta um vício sexual, cuidado com isso, sabe? Se livre disso, corra atrás disso. Eu não estou assim te condenando no aspecto porque você é um viciado, né? Eu não estou condenando você nesse aspecto, do contrário, estou te exortando, te chamando atenção para isso. Olha, cuidado, meu querido. Tá? Não estou dizendo que não é pecado, volto a falar, cuidado com isso. Não estou falando que não é pecado, mas estou tratando com graça porque eu entendo que é um vício e é um vício que precisa ser lutado, né? E amém. Então, respondendo à pergunta, eu acho que uma pessoa não tem que se divorciar da sua esposa, do seu marido, porque ele é viciado em pornografia, né? Claro que
Isso é uma coisa que tem que ser combatido, né? Com graça, com amor, com companheirismo, com muita comunicação, com muita conversa, procurar ajuda, o que for necessário para salvar o casamento das consequências disso, tá certo? Então tem muita gente assim que casa e depois que está casado descobre que o marido ou a esposa era viciado em pornografia e aí isso, o mundo cai, né? A coisa desaba, né? E se torna um problema, né? Dimensão tal e quer acabar com o casamento, quer acabar com o noivado e tudo mais. Então, assim, eu acho que esse não é o caminho. Eu penso que o caminho é o caminho da compreensão, entender que é um vício, que se é uma pessoa viciada em qualquer coisa, pode ser trabalho, pode ser comer, pode ser dormir, pode ser questão de compras, né, de consumismo, né, tudo é um vício, e é um vício que precisa ser trabalhado, e tudo isso é danoso para a vida, ainda que a imoralidade sexual, né, a pornografia, seja na lista de Paulo, né, esteja na lista de Paulo como a coisa primeira, né, em todas as listas, ok? Não sei se eu respondi a questão, então eu penso que não tem que se divorciar, do contrário, tem que lutar para vencer esse vício, né? Juntos conseguem vencer esse vício. E quem é solteiro e está se alimentando disso, então cuidado, queridos, né? Cuidado. O Macarrão escreveu o que é dopamina, né? Eu não lembro, Maca, para falar a minha verdade, eu não lembro qual o nome, né? Pode ser que seja isso, né? Talvez seja isso realmente. Então, cuidado com isso, né? A questão dos amigados, né? Amigados é isso, querido, não é casado, entendeu? Tá morando junto, mas não é casado, né? Sinto te falar. Não é casado. Civilmente falando, não é casado. E civilmente falando, é o casamento. Não existe casamento religioso. Ok? Casamento religioso, tudo bem, nós fazemos casamento religioso, mas o casamento é casamento civil. Se você casou só no religioso e não casou no civil, você não é casado. Entende? Precisa casar no civil. Se você casou no civil, casar no religioso não é uma necessidade, né? Tem a ver também, né? Acho que pode fazer, deve fazer, mas o casamento é no civil. No civil é o casamento. Então, duas pessoas que foram morar juntas, né, e não são casadas no civil, não estão casadas. Né? Civilmente falando, não estão casadas. Okay? Vão atrás de legalizar isso, né, para ver, para sair dessa situação, ok? Então, realmente estão ainda vivendo em pecado, ainda que eu, né, como eu falei, trato isso com graça, entendo tudo, né, as situações de documentação, né. Hoje existe, assim, aquela coisa da união estável, né, então, dependendo da situação, algumas pessoas precisam fazer ou não estável, né? Infelizmente, lá, a questão documental lá, né, é um problema e acaba não tendo como casar no civil por causa da questão da documentação, mas vão lá no juiz e fazem uma união estável, que eu entendo que tudo bem, né? Eu acho que é uma questão aceitável, né, dependendo das condições, sim. Ok? Amém? Que mais? Questão da homossexualidade, né? Por mais que algumas tentem dar assim, né, algum tipo de respaldo natural para isso, queridos, não tem, sabe? Biblicamente falando, não tem conversa em relação a isso, sabe? É fornicação, entende? Por isso a necessidade de se legalizar um casamento homossexual. Né? Por quê? Porque um casamento daí, né, daria essa conotação de santidade, né? Porque o casamento santifica a sexualidade, então, digamos assim, né? Mas não, é inconcebível na lei, né? Na lei lá é inconcebível a questão da homossexualidade, e no Novo Testamento também, né? Não estou dizendo que você tem que apedrejar os homossexuais, matar o homossexual, não é isso, né? Mas também não vou dizer que não é pecado, entende? É pecado, entra na questão da imoralidade sexual, tá certo? Né? Jesus é amor, tudo é amor, mas Jesus não pode ir contra a própria palavra dele, né? Que mais aqui? A questão, por exemplo, né, que é importante a gente falar, dentro do casamento, por exemplo, as coisas que podem e que não podem, né? Uma das coisas, por exemplo, que não pode é você abster-se de modo unilateral, né? Ou seja, a tal da dor de cabeça, né? O marido está subindo pelas paredes, né? Quer dar uma brincadinha, como dizem, né? Ou seja, tomar um cafezinho, como eu falo. E aí a esposa sempre com dor de cabeça, dor de cabeça, dor de cabeça, né? Quando é dor de cabeça, né, tá doente, de fato, é uma situação. Agora, quando não acho que aí é uma questão complicada, porque o apóstolo Paulo ele fala
que a gente não deve nos abster do outro, certo? Ou seja, não deve deixar o outro na abstinência sem mútuo consentimento. Então tem que ser um mútuo consentimento. Os dois têm que estar em concordância. Quando eu vou tirar um tempo, né, sem manter relações sexuais com a esposa para me dedicar à oração e ao jejum, por exemplo. Tem que haver um mútuo consentimento. Mas eu entendo que tem gente que casou, por exemplo, né, casou com um ninfomaníaco ou uma ninfomaníaca, né? E aí, como é que faz? O cara quer todo dia, toda hora, né, quer 3, 4, 5 vezes por dia. Como é que faz, né, nessa situação? Aí eu acho que nessas situações, eu acho que são situações específicas, né, bem pontuais, em que se deve procurar ajuda, né, porque também não é normal. Às vezes, quando a pessoa é recém-casada, né, no início do casamento, ali, primeiro, segundo, terceiro ano, né, pode acontecer, né, de terem 3 vezes por dia, 4, 5 vezes por dia, sei lá, né, depende do apetite dos dois ali. Mas conforme vai passando o tempo, isso vai, né, naturalmente diminuindo, né? A rotina, né, vai cada vez se distanciando um pouco, né, em relação à questão da sexualidade, né? O saudável é que pelo menos, né, 1, 2 vezes por semana, né? Agora tem casais que eu sei que é 1 vez por mês, 1 vez cada 3 meses, né? E isso é um problema, né? Isso é um problema que deve ser evitado de toda forma. Então, assim, algumas feministas defendem que não é não e que entendem que essa questão de uma mulher ou um marido se deitar com a esposa porque somente ela quer e ele não quer, ou que ele quer e ela não quer, né, entende que isso é um estupro. Né? Olhem para essas coisas como estupro. Até eu tive uma discussão uma vez com umas... Eu, infelizmente, na época que eu ainda era meio polêmico, né, gostava de me enfiar em confusão, entrei numa conversa lá, peru de fora, quis entrar numa conversa lá de umas mulheres falando sobre a respeito desse assunto ali, e fui fulminado, né, fui fulminado por causa disso. Então, assim, o que acontece? Essa coisa do amor, né? Eu argumentei isso, cara. Se a minha esposa tá ali com uma necessidade, eu vou suprir a minha necessidade, porque meu corpo não me pertence. Meu corpo pertence a ela. E vice-versa, né? Aí, nossa, eu fui massacrado. Não, porque isso é estupro. Eu falei, não é estupro, querido. Isso se chama amor. Eu amo a minha esposa. Eu estou fazendo porque eu a amo. Ainda que, porque muitas vezes assim, sexualmente falando, tem dia que você não tá, né? Você tá meio, sei lá, meio anjinho naquele dia. Você tá meio angelical naquele dia, daí você não tá afim, e ponto final, entende? Mas você ama a tua esposa tá com uma, né, quer né, ter um momento com você ali, ou vice-versa, o teu marido quer ter um momento, né? A gente pega e faz o quê? Né? Por amor, tal, cede, né? Você não está sendo estuprado, você não está, né? Claro que não é uma coisa forçada, né? Não é forçada a coisa. Então, assim, eu tive um casal na igreja que passou por esse problema, né? Ele era meio ninfomaníaco, queria todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, e ela já não, né? Por ela, 1 vez por semana estava bom, tá? Então, eles sofreram muito com isso, né? Então, eu queria falar, inclusive, para os homens isso, né? Para os homens, principalmente, ou para as mulheres que são meio ninfomaníacas aí, né? Cuidado com isso, certo? Né? Procure realmente o equilíbrio, vai procurar um médico, uma questão talvez hormonal ali, né? Tomar um tal do Êxodos, né? O Êxodos é o maior broxante. Eu acho que todo solteiro tinha que tomar Êxodos, que é um remédio para ansiedade. Rapaz do céu, você fica assexuado, você fica um anjinho sobre a terra. Acho que inclusive é uma boa medida pastoral isso, né? Todo mundo que se torna membro da igreja, que se converte, no dia do batismo, você dá lá umas 3 caixas de Êxodos pro cara ficar tomando até o dia do casamento. Ok? Então, outra coisa, por exemplo, né, que é polêmico, né? Alguns pastores validam, falam que está tudo certo, né? Não tem problema, que pode realmente, né? Que é a questão do sexo anal, ok? Então, assim, eu tenho umas dificuldades de entender e aceitar com normalidade, né? Primeiramente, por não ser uma coisa natural, né? O ânus, querido, não foi feito para isso, esqueça, né? O ânus, ele é um órgão expelidor,
ok? Ele é expelidor. Então, assim, já a vagina não, ela é um órgão receptor, né? Tudo ali foi desenhado, projetado para isso, ok? Né? Para ter relações sexuais, né? Questão até mesmo dos filhos, tudo, né? A humanidade, né? É necessário percorrer este caminho, ok? Já o ânus não tem nenhum outro propósito a não ser supostamente trazer prazer para algumas pessoas que dizem ter prazer, né? Com o sexo anal, ok? Estou falando daquele que seria supostamente o receptor, né? Então, assim, primeiramente que eu entendo que no sexo anal ele não é natural, né? Ele vai desencontro mesmo à própria anatomia da natureza, né? Ou seja, nós que cremos que a criação, né, vem de Deus, cremos que então o ânus não foi feito para isso, primeira coisa. E aí hoje, coincidentemente, meus queridos, eu estava vendo uns vídeos no YouTube ali e eu vi uma chamada de um médico, né? Coincidentemente não, acredito que foi uma providência de Deus, um médico falando sobre sexo anal, justamente sobre sexo anal, né? Falei, ó, deixa eu ver esse vídeo para ver, né, como eu vou falar sobre isso hoje à noite, então eu já quero ver, né, o que ele fala sobre isso, o que a medicina fala. Aí, assim, ele fala uma coisa interessante, né? Ele não se coloca contrário ao sexo anal, mas ele fala assim, olha, porém, o sexo anal é o seguinte, o ânus é o lugar mais sujo do corpo humano, né? Ele fala assim, que quanto mais distante da boca, mais sujo é, né? A parte interna, né, do corpo, tá certo? Então, assim, boca, né? Daí vem aqui o estômago, o intestino, daí o ânus, que entendeu? O ânus, então, é o lugar mais sujo. Então, assim, ele falava ali que, no caso, se uma pessoa for ter relações sexuais anal, né, que no mínimo, use camisinha, no mínimo. Porque como ali o pênis ele tem também uma saída, né? O pênis também tem um buraquinho. Diz que, cara, o que entra de bactéria, o que suja, entendeu? Você pode pegar uma doença terrível, né? Além de transmitir também para sua esposa, né? Porque geralmente pessoas casadas tendem a não utilizar preservativo, né? Então ele está falando isso, porque ele tratou de muita gente, muita doença, né, de pessoas que pegaram por justamente fazerem sexo anal sem camisinha, tá? Então, assim, e eu entendo isso, queridos, olha só, veja bem, você tem ali a situação de que, primeiramente, não foi projetado para isso, não é um órgão receptor. E além de não ser receptor, tem todo esse agravante de ser um tipo de lugar no corpo humano cheio de bactérias transmitíveis, de doenças e tudo mais que podem prejudicar a tua vida e a vida da tua esposa, entende? Então, assim, se é necessário usar camisinha para se livrar desse problema, então não é natural. Entende? Não é natural, né? E ponto final, né? Outra coisa, ele fala que precisa ter lubrificante, né? A vagina tem um lubrificante natural, o ânus não tem lubrificante, entendeu? O ânus não tem lubrificante. Então, por aí vai, e ele vai falando lá uma série de coisas lá, né? E aí tem aqueles idiotas que ainda, né, além de fazer sem camisinha, né, o cara ainda faz lá o coito anal, depois ainda, né, sem se lavar, sem nada, vai lá, né, e continua lá fazendo, né, penetração na vagina da mulher. Ou seja, entende? Umas coisas assim. E aí, cara, é destrutivo, né? Além também da questão de que o ânus ele pode lacear, né? Então, muitas, né, dessas atrizes pornôs depois acabam tendo que até usar fralda, né? Porque realmente laceia, né? Ele é um órgão expelidor, ele não é receptor. Então você vai, de certa forma, causando um dano, né? Além da questão de hemorroida e tudo mais que isso pode acontecer. Ou seja, querido, né? Eu estou falando, eu entendo que não, para mim é não, eu acho que é errado, né? Não sei se eu posso classificar como pecado, mas eu classifico como errado. Eu acho que não pode. Então, dentro dos limites que eu entendo assim como imoral também, que não se deve praticar dentro do casamento, é também a questão do sexo anal, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Então, aqui perguntaram, safadeza dentro do casamento é imoralidade? Falei, depende, né? Eu acho que se um casal lá quer fazer uma fantasia ali, né? Sei lá,
né, alguma coisinha ali, entendeu? Eu não entendo, desde que seja com a esposa, obviamente, né, ou com o marido, tá tudo certo, né? Eu entendo que tá tudo certo dentro ali daquilo que eles também entendem, né, e que eles aceitam também como limite deles, tá certo? Obviamente que eu não estou falando de swing, né, não estou falando de troca de casais, não estou falando de menage, de outras coisas, né, que existem por aí, ok? Né? Então, quais os argumentos bíblicos contra o sexo anal? É a imoralidade sexual, porque a questão assim daquilo que a gente chama de sodomia, né? Biblicamente falando, da sodomia, os sodomitas envolviam também essa questão, né, do sexo anal, que era também praticado nessas civilizações pagãs ao derredor. Mas, biblicamente falando, você não vai ter lá nenhum versículo falando, né, olha, é proibido, né, o coito anal. Você não tem nada na Bíblia especificamente, mas existe a questão, como eu estou falando, da criação, né? Deus não criou para isso o ânus, ok? Anatomicamente falando, né, todas as implicações de doenças, né, os danos que isso comete, né, na mulher é muito grande, então eu entendo que você não deve praticar, ok? Acho que se realmente o marido especialmente, se você ama a tua esposa, né, acho que você deveria prestar muita atenção nisso. E eu acho que as esposas não deveriam aceitar isso de jeito nenhum, ok? Não aceitar isso de jeito nenhum. Agora, se aceitar, né, se realmente é uma coisa que a mulher gosta, daí, meu querido, daí é você com a sua consciência, com Deus e tudo mais. Mas eu, como alguém que olha com esses olhos para essa questão do sexo anal, né, aconselho vocês a não praticarem isso. Ok? Amém, queridos? Mais alguma pergunta? Que já foi quase 1h30, né? Falando em pornografia... Brincadeira. Amém? Mais alguma questão aí que vocês queiram perguntar? Ou então podemos encerrar? Então, né, concluindo, é isso. Sexo antes do casamento é pecado, ok? Há limites também dentro do próprio casamento, há limites para a sexualidade. Eu entendo que o sexo anal não deve ser feito, né, de modo nenhum, não deve ser praticado pelos danos que ele causa. Né, como eu falei, não sou eu quem diz isso a própria medicina fala isso, né, a própria biologia, né, no caso, né, não a medicina, a medicina também, mas a biologia também, né. A questão sobre sexo oral, que o Jairo está falando, né, assim, não existe nada, né, nesse aspecto assim, anatômico ou coisa assim que coíbe o sexo oral, ok? Tanto o homem na mulher quanto a mulher no homem, né? Desde, claro, os dois, né, estejam limpinhos ali, né, tomem seus banhos e tudo mais. Né? Biblicamente até tem respaldo bíblico para a questão do sexo oral. Né, do homem na mulher, né, tal, mas eu não entendo porque eu não vejo assim nada anatomicamente falando, nenhum problema de saúde, né, que envolve esse tipo de coisa, né. O Rafael está perguntando sobre beijo na boca entre namorados, né. Eu acho que no contexto atual, Rafael, né, culturalmente falando, né, a gente eu acho que não tem como até nem proibir, né, e nem olhar isso como pecado, entende, né? Eu acho que hoje é muito difícil, né, você olhar isso como pecado, mas eu gosto muito de alguns formatos que, por exemplo, algumas igrejas observam, né? A própria Jocum mesmo observa que a questão de, ao invés de chamar de namoro, chama de, nossa, como é que é o nome? A pessoa fazia lá, puxa vida, esqueci o nome aí. Alguém lembra o nome, caramba? Quando você não pode beijar, você não pode pegar na mão, você só pode conversar. Meu Deus, esqueci o nome para isso. Esqueci o nome, ok? A esposa pode beijar, deve beijar e quanto mais melhor. Eu esqueci o nome, mas lá tem esse tempo. A corte. Isso, Rafa, corte. Estava esquecendo. Então tem essa questão da corte. Eu acho muito interessante a corte, porque a corte te ajuda, né, a livrar desse embaraço que é a questão da fornicação, né? Então só no casamento, no caso, que os dois vão ter, né, vão se beijar e tal, né? Até faz mais sentido a questão lá, né, do casamento religioso, quando
o padre ou o pastor fala agora, o noivo pode beijar a noiva, porque literalmente era isso, né? Só naquele momento eles podiam beijar, né? E alguns chamam de amizade especial, outros chamam de corte, né? Eu acho interessante, né? Eu gostaria de ter voltado no tempo e ter praticado a questão da corte, né? Isso é muito bom, saudável, eu acho muito saudável, ainda que alguns entendam como muito radical, coisa desse tipo, né? Eu entendo como algo saudável, eu acho que muitas vezes até mesmo necessário para um bom relacionamento. Amém? E isso nos protege mesmo, protege o próprio casamento depois de muitas coisas, protege você de ciúmes, né? Porque quem geralmente faz sexo antes do casamento, isso desencadeia o ciúme, insegurança e tudo mais, né? Várias outras coisas também que são complicadas. Amém, meus queridos? Então é isso. Muito obrigado por todos que ficaram aqui durante essa 1h30 de live. Semana que vem nós estamos de volta, se Deus permitir. Amém, queridos? Deus os abençoe. Para os solteiros, muito banho gelado, muito êxodos, né? Êxodos. Êxodos é esse remedinho aqui, ó. Êxodos. Broxante. Tô brincando. Não, mas dá uma seguradinha no tchan, né? Então, para os solteiros aí, né? Muito banho gelado e muito êxodo no coração, né? E para os casados, dentro dos limites, obviamente, né? Observados aqui, né? Um desfrute para vocês, né? Deleite-se daquilo que Deus proporcionou para vocês, com muita graça e amor. Amém? Então é isso, queridos. Deus abençoe. Um beijo no coração para todos vocês. Amém?